Olá, boa tarde, tudo bem? Mais uma domingueira do Leão, e você aí comigo, né? Que coisa boa, estamos aqui em nome do Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, que fica aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte, cidade ali que é coladinha com Natal. Tudo bem com você? Que bom! Hoje nós vamos ter aqui um palestrante que vai falar lá direto dos Estados Unidos, né, de uma cidadezinha bem interessante chamada Salem. Vai estar conosco o Mackenzie, que bom, né? Vamos fazer uma oração para já deixar aqui o tempo para ele mandar brasa aqui num tema super curioso, super interessante, né? E ele se levantou para ler, olha que bacana. Vamos lá? Deus Pai amado, Senhor da vida, de nossas vidas, que as tuas bênçãos, a tua inspiração nos envolva, que nós estejamos sempre abertos para ouvir as mensagens do Evangelho, as mensagens da Boa Nova, que nos apresentam os melhores caminhos para as nossas experiências nesta vida e em outras. Que as tuas bênçãos e as dos bons amigos do bem estejam conosco, fortalecendo-nos e favorecendo-nos com o que há de melhor. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe. E então agora aqui eu vou passar para o Mackenzie, que vai fazer a abordagem desta domingueira maravilhosa, tá bom? Vamos lá, Tata, é com você. Boa tarde, meus irmãos. Tudo bem? Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que nós possamos permanecer no Cristo, permanecer firmes no propósito de seguirmos e continuarmos seguindo a mensagem dele, não apenas a parte falada ou a parte escrita que a gente lê, né? Mas penetrarmos na nas atitudes que ele fez enquanto esteve aqui conosco, para podermos sermos imitadores do Cristo, né? Nos aproximarmos da capacidade do Cristo de utilizar tudo ao redor dele para o bem, né? Ele era o mestre, é o mestre por excelência. Então, ele nos ensinava o tempo inteiro com tudo que ele fazia. E por isso que nós deveríamos aprender com ele, como aprendemos com nossos grandes mestres, os nossos grandes professores, sejam nossos pais, os nossos amigos, os nossos professores, aqueles que estão em torno de nós, a sermos pessoas melhores, a podermos utilizar essas mensagens e esses ensinamentos na nossa própria vida, porque de que vale, não é? Termos grandes mestres, grandes professores e não fazermos aquilo que os nossos tutores nos ensinam e nos mostram, né? Porque muitas vezes a gente utiliza a mensagem que a gente escuta, que a gente aprende do evangelho através do espiritismo, ou mesmo que não seja através do espiritismo, né, para aqueles que não são espíritas, mas de que equivale aprendermos, escutarmos todas essas mensagens e não realizarmos as mensagens, né? Não nos transformarmos, não nos melhorarmos. Então, que nessa tarde de hoje, os espíritos amigos possam nos ajudar a bem compreender a mensagem, para que nós possamos praticar a mensagem. Porque muitas vezes a gente usa a mensagem, infelizmente, para aplicar, mas não em nós, nos outros, né? Então, nós deveríamos mesmo aprender como nos ensina o Evangelho, o Livro dos Espíritos, na pergunta 886, e aí eu tenho que confessar aqui que não é a minha memória que é tão boa assim, é porque antes de falar eu dei uma rápida pesquisada para saber qual era o número da pergunta, 886, quando Kardec pergunta aos espíritos, né, o que é caridade, como entendia Jesus.
E ele fala que os espíritos nos respondem que caridade é benevolência, indulgência e perdão. Mas você sabe uma coisa que eu estava pensando esses dias, é que muitas vezes a gente até usa a benevolência, a indulgência e o perdão, mas com menos frequência para com os outros e com mais frequência para com a gente mesmo, né? Nós somos muito benevolentes para conosco, mas às vezes nós somos malevolentes e maledicentes para com os outros. Nós somos indulgentes para com as nossas faltas, dizer, não tem nada não, na próxima vez, né? Ou então qualquer coisa que eu faço, não, é porque eu sou assim, né? E nós somos extremamente críticos dos outros, né? Não somos nada indulgentes para com as faltas dos outros. E o perdão, né? Nós cometemos um erro e aí nós nos perdoamos. E nós nos desculpamos, encontramos uma justificativa, mas quando é com o outro fez isso ou o outro fez aquilo, não tem perdão, não é? Já está julgado, já está condenado e assim por diante. Então, não é que nós não devemos usar o BIP para conosco, né? A benevolência, a indulgência e o perdão para conosco. Não, nós devemos também, nós devemos ser benevolentes para conosco, devemos ser indulgentes para conosco, devemos perdoarmos, né? Nos perdoar. Mas a gente precisa encontrar a justa medida disso, porque nós devemos fazer isso mais para com os outros, né? Fazer aos outros aquilo que vocês gostariam que os outros os fizessem, como nos ensina também Jesus, né? Então vocês vão vendo que uma coisa vai aqui puxando a outra, né? Porque é assim que funciona. Então eu agradeço a todos a paciência de vocês, de estarem aqui conosco mais uma vez, comigo aqui em especial hoje. Obrigado ao Leão, obrigado a Painho, a Lucila, a turma do Leão inteira que nos convidou e que nos recebe com tanto carinho sempre. E obrigado a todos os internautas que não assistirão isso ao vivo, né, aqui nesse momento, em que está sendo transmitido pela primeira vez, mas que assistirão no futuro. Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando de trazer algumas reflexões do Cristo para as nossas vidas. Reflexões essas que eu acho extremamente importantes, porque elas foram e são importantes para mim, que também estou junto com todos nesse processo de aprendizado e de crescimento. Bom, o tema de hoje que a gente escolheu falar é um tema que me surgiu esse ano. Acho que todos vocês sabem, né? Eu me chamo Mackenzie, tá escrito aí na tela, né? E eu moro nos Estados Unidos. E aqui no Grupo Espírita, onde eu frequento e trabalho, o Grupo Espírita Cantinho de Luz, na cidade de Peabody, em Massachusetts, nós temos um evento que acontece todos os anos, no mês de junho. E esse evento é como se fosse um seminário, ou um congresso, um mini congresso ou um mini seminário, mas não é em um dia ou em 2 dias, é o mês inteiro. Normalmente num seminário, né, a gente tem ali algumas palestras e durante o dia inteiro. E aí a gente assiste as palestras, termina o dia, a gente vai para casa. Isso se for em 2 dias, muitas vezes dá ali 4, dá ali 8 palestras, 9 palestras. E é basicamente o que a gente decidiu fazer, né? Então, no mês de junho, a gente utiliza nossas 2 reuniões públicas semanais. Perdão, nós utilizamos as nossas 2 reuniões públicas semanais para fazermos essas palestras especiais em torno de um tema central. E aí fica como se fosse, se a gente juntasse todas essas palestras numa sequência só, né? Ficaria como se fosse um seminário ou um congresso ali, conversando sobre um tema específico. Perdão. E aí, esse ano, o tema que nós escolhemos, que o grupo escolheu para ser o tema dessa nós chamamos de Jornada Espírita de Peabody, que é a cidade onde o centro está, como eu falei antes,
chama de Joresp, nós chamamos de AJoresp, né, que é a Jornada Espírita de Pibri. Porque é uma jornada, né, de um mês inteiro de palestras, não é, obviamente, todos os dias, às segundas e aos sábados, como aqui as nossas reuniões acontecem à noite. Então, nós tivemos esse ano 9 palestras. O tema desse ano foi Como leis? Uma pergunta, né? Como leis? Como é que nós lemos? Né? Na verdade, é uma pergunta feita para quem está lendo o título, né? Como é que tu lês? E eu que estou lendo, eu também vou ler do mesmo jeito, né? Como é que eu leio? Né? Como é que eu tenho lido? Como é que eu tenho interpretado? E essa frase, ela nos tocou muito profundamente e já tem estado em nossa mente há algum tempo. E uma dos temas desse ano foi, eu fui um dos escolhidos para fazer a palestra, uma das palestras. E o tema que a gente escolheu foi exatamente esse que a gente vai falar aqui hoje, que é E levantou-se para ler. Né? Essa pergunta, como leis, é uma pergunta que Jesus faz. Todos nós conhecemos já, né? Eu acredito, já escutamos a parábola do bom samaritano. Mas antes da parábola do bom samaritano, tem uma preparação para que Jesus conte essa história. Né? E essa preparação é um doutor da lei que se aproxima dele. E o doutor da lei se aproxima dele, não é? Quer saber, né, o que é que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E Jesus pergunta, não é? O que é que está na lei? Né? O que é que a lei diz? E ele imediatamente pergunta também, como leis? Então ele faz duas perguntas, né? Ele faz, como os grandes e bons mestres, eles devolvem uma pergunta para o interlocutor, para aquele que fez a primeira pergunta, na intenção de fazê-lo refletir um pouco antes de perguntar, ou e dar uma resposta para que o mestre possa saber em que nível aquela pessoa está, né? Para poder talvez aí acrescentar alguma coisa, para poder aí talvez dizer alguma coisa a mais, né? E é assim que acontece, né? O doutor da lei, que é aquele cara que, pelo próprio nome, a gente entende isso, né? Se chegasse para a gente e dissesse, esse aqui é o doutor da lei. Ah, primeiro, a palavra doutor já nos leva a entender que a pessoa é uma pessoa que sabe, é uma pessoa que conhece. Onde é que você está indo hoje? Eu estou indo ali no doutor, né? Indo ali no médico, eu estou indo ali esse aqui é o doutor fulano de tal. Muitas vezes a gente usa até sem que a pessoa seja doutor de verdade no sentido de medicina, né? Porque hoje em dia, obviamente, tem o doutorado, e a pessoa ou seja, quando a gente chega a ser doutor em alguma coisa, significa dizer que a gente estudou muito mais do que apenas a parte básica, a gente conhece mais profundamente um assunto. Então, a própria palavra, né, a própria expressão doutor da lei, ela já nos traz um pouco dessa ideia de que a pessoa realmente sabe alguma coisa, ela sabe mais do que o comum, do que o normal, do que as pessoas que sabem ali o básico do dia a dia, mas não sabem aprofundadamente ali sobre o que é que significa sobre aquele assunto. E ele é doutor da lei. A pergunta que talvez fosse que lei é essa? Né? De que lei esse doutor da lei que aparece na Bíblia, nos evangelhos, muitas vezes, né, interpelando Jesus, o que é essa lei, né, que a gente, sobre a qual a gente fala, ou da qual a gente fala nos evangelhos, né? E, obviamente, que não é a nossa lei dos dias de hoje, não é a Constituição do país onde a gente mora, não são as leis locais de onde, não. E, obviamente, nós estamos falando de personagens, de pessoas que viveram 2000 anos atrás. Então, de que lei é essa que ele é doutor? E a gente vai entender, a gente entende e precisa refletir um pouco sobre isso, porque nós precisamos colocar as mensagens inicialmente, as mensagens que nós estamos lendo, no local onde elas foram faladas, no local onde elas foram vividas, para que nós possamos entender o contexto e dali extrair o melhor ensinamento possível, né? Não deslocar essas mensagens no tempo e fazer o que a gente chama às vezes de anacronismo, né? De dizer que a pessoa falou isso,
E ela falou isso mesmo, mas ela falou isso numa época em que isso que ela falou tem um peso diferente do que 2 anos depois ou 3 anos depois, né? Imaginar, por exemplo, ou então uma coisa que não faria sentido, por exemplo, imaginar que Jesus, alguém pega um texto de Jesus, ou um texto supostamente de Jesus, e diz assim, né? E Jesus, se comunicando com os seus discípulos, abriu o celular e escreveu no Facebook. É um anacronismo. A gente está pegando uma coisa de hoje, colocando na época de Jesus, e isso não faz nenhum sentido junto, né? Então, o que é essa lei, portanto? Né? Essa lei é a lei que aquele doutor entende. E essa expressão doutor da lei puxa para a lei dos judeus, né? Que a gente reconhece como sendo a Torá, ou seja, não só a Torá em si, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que a gente tem hoje, né, na Bíblia, mas não só essa parte que se chama Torá, mas também os profetas, né? Ou seja, os textos daqueles que seguiram o judaísmo e foram seguindo e complementando essa mensagem nas suas cartas, nos seus salmos, nos seus cânticos, né? Nas suas canções, nas suas histórias, nas histórias de vida daquele povo, né? Que estava ali vivendo naquela situação terrível, né? Desde antes de Moisés, seguindo até a época do Cristo. Né? Então, o doutor da lei era aquele que conhecia essa lei, conhecia esses textos, conhecia, né, o mais profundo que ele pudesse, aqueles textos. E Jesus pergunta a ele, né, o que é que está escrito na lei? Né? Porque ele é doutor da lei, então ele tem a obrigação de saber, e ele sabe, né? Ele diz imediatamente, né, o que é que está escrito na lei. E aí ele diz, eu vou ler aqui, porque minha memória não é excelente, eu estou com minhas colinhas aqui embaixo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz para a gente, né, o que é uma resposta que a gente às vezes repete, que a gente pensa nela, né, porque a gente sabe como o doutor da lei, né? Mas a próxima pergunta que Jesus faz, essa aí é a parte fácil, né? E para mim não é tão fácil às vezes, porque como eu falei, né, mais uma vez, eu não tenho essa memória tão excelente para saber decorado, letra por letra, eu até li errado aqui, eu coloquei um T onde não existia, mas é para nós de qualquer maneira, né? É, a gente sabe o conteúdo, mas ele pergunta logo depois, como é que tu lês? Né? Como lês? O que é que você entende por isso aí que você acabou de falar? Ou seja, ama o teu Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro mandamento, né? Acima de tudo, e depois o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, aquele que, né, é o teu próximo. E Jesus diz, como é que você entende isso aí? O que é que isso significa para você? E aí isso vem de encontro, né? Vem ao encontro daquilo que nós estávamos falando do começo, que a gente pode saber, a gente pode entender a mensagem do Cristo, mas como é que a gente tem lido? E como é que a gente tem interpretado? Como é que a gente tem trazido isso para dentro da gente, né? E aí, esse senhor, né, esse doutor da lei, ele responde, mas a segunda parte ele fica meio que titubeante ao responder, e ele parece que não responde muito bem, não. Ao que Jesus vai e explica, né, para ele o quem é que é o próximo, porque ele pergunta, mas quem é esse próximo, né? E Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano para poder mostrar a ele, né, quem é que é esse próximo que ele está querendo saber, porque talvez essa fosse a dúvida dele, ou talvez essa fosse uma tentativa de escapar da lei, né? E Jesus meio que não deixa com que esse homem escape da lei, como também faz ou procura fazer o mesmo com a gente, que a gente não queira ser o espertinho para tentar burlar, né, uma lei universal. E o próprio Jesus, né, num dos momentos do seu ministério, ele diz, né, eu não vim destruir a lei nem os profetas. E por isso que eu falei lá atrás, né, que a lei a que ele se refere, obviamente, se a gente utilizar de uma maneira mais ampla, como o Espiritismo nos ensina a interpretar e a ver isso, não é a lei que está escrita,
né? Porque a lei que está escrita, o homem pode deturpar, mas é a lei que Deus colocou no universo, né? E a gente tem ali no Livro dos Espíritos também, né, uma parte inteira do livro, né? O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? E a parte terceira é chamada de As Leis Morais, né? Que é exatamente essa uma tentativa, né, de explicação da, da lei de Deus, ou da lei divina, da lei natural, não é? Para que a gente possa entender como é que funciona o global, né? Como é que funciona o universal da lei de Deus, né? Ao qual tudo, ou a qual tudo está ligado, e sob a qual estamos, né? Então, estamos todos sob o comando da lei de Deus, né? Então, Kardec vai nas suas perguntas, né? Subdivide as leis em 10 itens, na verdade muita gente fala que são 12 itens, na verdade são 10 literalmente, capitularmente, vamos dizer assim, mas a última lei, né, a lei de justiça, amor e caridade, então 10, 11, 12, né, se a gente for pegar os títulos, né, sendo que essa última é uma coisa, como se fosse uma coisa só, justiça, amor e caridade, né, então, é, essa lei, né, da qual Jesus fala que não veio, que veio dar cumprimento, mas não destruir, não é a lei dos homens, não é a lei temporal, não é a lei que está aqui nesse momento. Afinal de contas, basta ir, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? A lei aqui aí no Brasil, né? A Lei Maria da Penha, que foi instituída, né? Como uma lei de proteção mais dedicada às mulheres, né, que tanto sofrem por causa da violência que nós, os homens, né, acabamos infligindo nelas, né, e saímos muitas vezes ilesos do que a gente faz com elas. Outras leis de outros países, aqui nos Estados Unidos, sei lá, nos anos 60, anos 50, eu não sei as datas exatas, mas anos 60, quando homens e mulheres negras não podiam nem sentar em bancos de ônibus, tinha áreas que os brancos, que os negros não podiam entrar. É outro dia desse, né? Um dia desse, é ali atrás. Ou seja, não são 2000 anos atrás. Então, obviamente que o que Jesus não veio destruir não foi essa lei. Essa lei, se nós mesmos estamos mudando essas leis, estamos destruindo essas leis e construindo leis novas, porque nós vamos percebendo que o mundo vai mudando, que a gente precisa se adaptar e precisa melhorar, precisa evoluir, precisa crescer, né? Imagina se é dessa lei que Jesus está falando. Não, não é dessa. Essa aí ele veio destruir com certeza, né? Ele veio fazer com que a gente pare para pensar e destrua, para que coisas novas sejam construídas no seu lugar. Inclusive, é uma das leis, né, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, a lei de destruição, né, em que a gente destrói coisas velhas e que não servem mais, mas essas coisas velhas que não servem mais, elas são recicladas para dar vida ao próximo, né? Então, um dos objetivos do envelhecimento é esse, é que o jovem, né, possa tomar lugar do mais velho, né, para que novas ideias, novo fôlego apareça e que a gente use as ideias dessas pessoas para que elas sejam recicladas, trazidas de novo, de maneira diferente, de maneira mais explicativa, de maneira melhor, a que atinja a população de uma maneira mais atual, mais que as pessoas possam compreender melhor. E assim é a nossa busca constante, a nossa tentativa constante de melhoramento e de aprimoramento. Então, a lei que Jesus não veio destruir é a lei de Deus. É a lei que está inscrita em nossa consciência, como também nos diz o Livro dos Espíritos, né? Então, é, essa pergunta, como leis desse evento que a gente fez, aqui no Cantinho de Luz, ela nos tem feito refletir muito sobre o nosso papel de intérprete do mundo, né? Nós, como dissemos no começo, muitas vezes nós somos muito mais julgadores do outro e condenadores do outro do que de nós mesmos.
E será que isso não deveria ser um pouco ao contrário, pelo menos um pouco ao contrário? Não é julgar e condenar nós mesmos de num sentido negativo e pejorativo e pesado, não. Mas de questionar se a gente não poderia, não deveria ter feito algo melhor. Né? Recentemente, agora, ontem, 2 dias atrás, hoje a gente está aqui no dia. Que dia é hoje, meu Deus? Dia 4, né? Dia 4 de agosto de 2024. Então, está acontecendo agora estão acontecendo as Olimpíadas de Paris, né, de 2024. E agora, 2 dias atrás, um brasileiro ganhou, 2, 3 dias atrás, um brasileiro ganhou a medalha de prata na marcha atlética, né? E foi muito interessante, e eu acho que foi ele, viu? Vocês pesquisem aí, se não foi, vocês deixam comentários aí, mas eu acho que foi ele, que participou já de 2 Olimpíadas, e na primeira Olimpíada que ele participou, ele ficou em quarto lugar, e nas Olimpíadas seguintes ele ficou em 13º lugar. E quando ele terminou as Olimpíadas, quando ele terminou a corrida, né, e ele se questionou, disse, meu Deus, eu fiquei em quarto lugar nas Olimpíadas anteriores, e nessa eu fiquei em 13º, sabendo que eu podia ter feito mais, sabendo que eu podia ter feito melhor. Não é possível, eu não posso, não pode ser assim, eu tenho que fazer melhor, eu tenho que, que, que melhorar. E aí eu me pergunto, né? Quantas vezes a gente faz isso conosco mesmo? Né? Quantas vezes eu faço isso comigo mesmo? De me perguntar, cara, você hoje não foi tão bem. Né? E de me criticar nesse sentido, de dizer assim, você pode mais, você consegue mais. Né? Que é o contrário de ser indulgente para com a gente mesmo. Ah, não, deixa, tá bom, tá tudo. Mais uma vez, não é uma questão de. Não vamos tomar isso como sendo uma coisa, a gente colocar um peso, o peso infinito do mundo em nossas costas, e a gente precisa ser Jesus amanhã, ou ser igual aquele mestre que a gente segue amanhã para ser. Não, sejamos nós mesmos, mas sejamos uma melhor versão de nós mesmos a cada dia. Né? Acho que esse aqui é o grande objetivo, né? Como nos sugere Santo Agostinho, né? E os bons espíritos também no livro dos Espíritos, né? Fazer como eu fazia todos os dias, revisa, né? Ao final do dia, revisa o que fizeste, que eu revisava o que eu fazia durante o dia, né? Para saber se eu podia ser melhor, o que é que eu podia melhorar amanhã e tal. E aqui um dos fundadores dos Estados Unidos, né? Benjamin Franklin, na sua autobiografia, ele fala sobre isso também, né? E, inclusive, Benjamin Franklin é um dos que subscreve a mensagem inicial, que também está no começo do Livro dos Espíritos. Então, é muito interessante a gente ver esses espíritos que enquanto encarnados, eles buscavam a melhoria constante de si mesmos. Óbvio, a gente precisa se aprender a se perdoar, mas nós precisamos também aprender a nos cobrarmos, né? Para que a gente possa não ficar no mesmo lugar sempre. E aí esse atleta brasileiro acaba que treina durante os próximos 3, 4 anos, né, entre as Olimpíadas passadas e essa, e nessas Olimpíadas ele consegue a medalha de prata. Né? Ou seja, não é que isso funciona todas as vezes, a gente sabe que não é isso, não vamos nos iludir, mas esse processo da busca da melhoria que é o que é o grande processo. Né? Se a gente caiu, a gente, né, bate a poeira e levanta e segue. Né? Pode dar ali um tempo para descansar, mas a gente precisa voltar a treinar para quando a competição chegar, e a competição é para com a gente mesmo, é conosco mesmo, não é com os outros, nós possamos dar o melhor de nós na competição e que a gente possa chegar num lugar melhor do que nós chegamos da outra vez, sem se importar com o que os outros estão fazendo, porque os outros é dos outros, o meu é do meu. Né? Então, quando é, Jesus, né, pergunta esse como leis, como é que eu tenho lido essa mensagem, a mensagem dele? Aqui ele está se perguntando especificamente dessa mensagem aqui, né, do amarás o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Mas se a gente pega essa frase e a gente reflete sobre ela, como é que a gente tem lido o mundo, né? E aqui eu queria fazer uma outra pergunta que faz parte dessa provocação, não é uma provocação, porque não foi isso o objetivo, mas
da provocação desse como ler, que é o que é que temos lido, né? Porque também tem esse detalhe, né? O que é que temos lido, né? E foi essa próxima pergunta do o que é que temos lido, o que temos lido, que leis, né? Poderíamos adicionar essa pergunta de Jesus, né? Porque ele, o, o doutor da lei deu a resposta. Ele disse o que é que ele tinha lido, né? O que é que está escrito na lei, né? Então, essa pergunta, o que é que temos lido? É a primeira pergunta de Jesus, né? O que é que tu lês? A segunda é agora, ok, já que você me disse o que é que você leu, agora você me diz como você leu. E aqui, minha gente, eu queria fazer um pequeno parêntese que quando eu pergunto, quando Jesus pergunta como você está lendo, não é para saber se você está lendo deitado, se você está lendo em pé, se você está lendo num livro de papel, se você está lendo num livro eletrônico, no computador, se você está lendo deitado na rede, na beira da praia. Não é esse como, né? Não é esse como ler, né? Eu estou lendo muito bem, eu estou lendo sentado na minha cadeira confortável, uma brisa, uma água de coco, ou então eu estou na rede, na beira. Não, não é esse como, né? É o como da interpretação, né? Como é que você interpreta essa leitura, né? Então, é, então é isso, né? Não vamos fazer gracinha, né? Apesar de que quando a gente escolheu o tema, a primeira resposta que me veio na mente foi essa, né? Foi de dizer como é que eu estava naquele momento lendo aquele texto ou lendo aqueles textos, né? Sentado ali à frente do computador, fazendo pesquisa e lendo ali, sentado na frente do computador. Talvez alguém aí tenha pensado a mesma coisa, tenha até já respondido isso, e eu não estou sabendo, né? Imaginar se esse doutor da lei tivesse dado essa resposta a Jesus, eu fico pensando como é que Jesus teria respondido. Eu imagino que Jesus, fazendo um outro parênteses aqui, que Jesus era um ser de muito bom humor, sabe? Ele não poderia ser um ser sisudo o tempo inteiro, não, ele não devia ser um ser de muito bom humor, porque quem está de bem com a vida, quem ama a vida, a pessoa tá de bem com a vida e está de bom humor o tempo todo, que não vou dizer o tempo todo, né? Mas está de bom humor sempre, né? É uma pessoa bem-humorada, é uma pessoa que faz piada, que faz, né? Que faz gracinha. É porque a gente tem essa ideia de que a pessoa tem que ser sisuda, os mestres e tal, não, né? Tem grandes mestres aí que levam a vida com uma leveza e trazem ensinamentos com uma leveza muito grande, né? Dizem alguns estudiosos que, por exemplo, quando Jesus se encontrou com Zaqueu, né, que pede para Zaqueu descer da árvore, né, Zaqueu desce da árvore e Jesus vai à casa de Zaqueu, quando ele diz assim, né, a salvação entrou nesta casa hoje, né, ele não está necessariamente apenas fazendo uma alusão à mudança de vida, uma mudança de atitude que Zaqueu está tomando ali. Ele está fazendo um trocadilho com o próprio nome, né, porque diz que uma das traduções ou uma das interpretações do nome Jesus é salvação. Então ele está ali fazendo uma brincadeira com o próprio nome, né? Então imagine, se Jesus é capaz de utilizar, se ele não seria capaz de utilizar trocadilhos, expressões para poder ensinar, para poder tornar as coisas mais leves. Em muitas das leituras em que a gente faz de livros espíritas, na Boa Nova, né, e histórias que contam de Jesus, né, com os discípulos ali, como Jesus no lar, por exemplo, também, a gente vê um Jesus leve, não vê um Jesus sisudo, um Jesus, sabe, carrancudo, não, a gente vê um Jesus às vezes triste, mas um Jesus às vezes leve e alegre também, né? Então, eu não imagino que Jesus fosse uma pessoa carrancuda, uma pessoa, não, ele iria rir, então eu imagino que deveria ter sido muito interessante se esse doutor da lei fosse um cara bem-humorado ali e tal, né, não tivesse ido ali para fazer pegadinha com Jesus, e ele tivesse respondido, eu leio muito bem sentado lá na sinagoga, né? E o que é que Jesus teria respondido a ele? Bom, mas voltando aqui, já que eu falei em como leis sentado, né, e aí é onde vem a reflexão do título, né?
e levantou-se para ler, né? Porque se a pessoa está sentada, né? A pessoa se levantou, né? No caso, Jesus se levantou. É, e é muito interessante essa frase, porque essa frase ela está contida, e aí eu vou pegar aqui o textinho para poder ler a parte, o versículo onde está escrito, né? Essa frase que e levantou-se para ler, do título do nosso tema de hoje, em que ele está em Lucas, capítulo 4, versículo 16. E aí, é, logo no comecinho do capítulo do livro de Lucas, né? Então isso indica que Jesus está ali no começo, pelo menos segundo Lucas, no começo do seu ministério, né? No começo de dizer quem ele era, o que é que iria acontecer, o que é que ele iria fazer a partir dali. E aí, esse versículo 16 de Lucas diz assim: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então ele estava em Nazaré, que segundo muitos Jesus o Nazareno, né, da região de Nazaré. Ele onde fora criado, é uma informação importante também. A ele num dia de sábado, como era de costume para eles ou para ele, entra na sinagoga, né, e está ali na sinagoga junto com todos os outros. A sinagoga é um lugar onde as pessoas, né, os judeus se reuniam, né? Seja uma sinagoga pequena, grande, seja ao ar livre, seja fora, não importa, né? Eles chegam ali onde estão se reunidos para aquela reunião, né? Aquela congregação de pessoas ao redor de quê? Ao redor da lei, né? Ao redor ali dos ensinamentos de Deus, né? De Yahvé, como eles chamavam, né? O Yahweh, não sei a pronúncia hebraica, né, ou aquele que não se nomeia, porque não se falava o nome de Deus, né, e ele entra ali naquele lugar. Então, uma das primeiras coisas que me chama a atenção é que Jesus começa na sua própria casa, ou seja, no próprio lar dele, ou seja, onde ele foi criado. É como se ele estivesse ali mostrando que onde é que a gente começa? A gente começa dentro de casa, né? Então a gente começa a nossa tarefa de melhoria íntima dentro de casa. Então é uma postura, é, como Jesus faz na própria vida. E aqui não é um parêntese, porque faz literalmente parte da nossa conversa, mas um parêntese para dizer algo que eu acredito ser extremamente importante quando a gente está lendo um texto, qualquer texto, mas ainda mais importante quando nós estamos lendo um texto bíblico, ou um texto do Novo Testamento, um texto envolvendo Jesus. Nós precisamos entender que se um texto ele é digno de ser lido, ele precisa, quando a gente realmente quer ler aquele texto, interpretar aquele texto, quer trazer aquele texto para a nossa vida, nós precisamos aprender a mergulhar mais naquele texto, a entender subtextos, a entender entrelinhas, a interpretar bem aquele texto. E, obviamente, que o interpretar bem não significa dizer que a minha interpretação vai ser melhor do que a outra, nada disso. O interpretar bem aqui é que a gente possa verdadeiramente pensar com um pouco mais de calma e mais carinho sobre palavras, inclusive, que estão sendo ditas, estão sendo utilizadas ali. E óbvio que aqui a gente não está querendo fazer um estudo aprofundado disso, de um versículo, não é esse o meu objetivo em especial, apesar de que eu acho isso válido e extremamente importante quando a gente mergulha mais profundamente. E é isso que nós espíritas, de uma maneira geral, quando lemos os livros de Emmanuel, de onde algumas dessas reflexões aqui estão sendo tiradas, quando ele coloca um trechinho do Evangelho, né, e depois ele faz um comentário, você vê, ele pega um versículo e fala uma página.
E ele poderia falar muito mais sobre isso. Às vezes ele pega 3 palavras, ele pega um trecho de um versículo. O versículo já é pequeno, aí ele pega às vezes metade do versículo, às vezes 3 palavras do versículo, às vezes 2 palavras do versículo, né? Então, imagina o quanto a gente tem condição de mergulhar nessas interpretações, né? De mergulhar nessas, na vida do Cristo nesse sentido. E aí, claro que tem muitas outras coisas, que eu vou citar só uma, e que a gente não é objetivo aqui, mas acho que certamente deixa aí uma pulguinha atrás da orelha, é que às vezes algumas palavras que a gente usa em algumas traduções, essas palavras não são as melhores traduções das palavras originais ou da ideia original. Então, muitas vezes, a gente tem que ter cuidado em algumas traduções bíblicas, né, com as palavras que estão sendo colocadas. E quando eu digo as palavras, são as palavras no nosso idioma, no português, que é o nosso caso aqui, mas se for em outras línguas, nas línguas dos outros, em comparação com o que a ideia original deveria ter sido, ou queria, ou foi, né, a ideia original foi, né. Mas no nosso caso, a gente tem boas traduções, inclusive, é, um dos palestrantes espíritas, né, mais recentes, assim, mais conhecidos, Haroldo Dutra Dias, fez uma tradução do Novo Testamento, né, ou de parte do Novo Testamento, e é uma tradução excepcional, porque lá ele coloca palavras, e quando a palavra tem muitas interpretações, ou tem muitos sentidos, ele coloca, inclusive, a lista de palavras que a gente poderia utilizar para tentar interpretar o versículo de maneira diferente. Então, se a gente quer entrar por essa rota, por esse caminho, tem muita coisa para estudar e estudos sérios a esse respeito, né? Mas voltando aqui ao nosso texto, né? Ou seja, e chegando a Nazaré, onde fora criado. Então, esse onde fora criado, aparentemente, é só uma informação para dizer assim, Jesus nasceu ali, cresceu ali, né? Mas veja só, ele chega a Nazaré, então significa dizer que ele não estava em Nazaré, mas ele chega a Nazaré. Então é como se ele estivesse dizendo assim, eu estou voltando no começo da minha carreira, vamos dizer assim, né, entre aspas, no começo desse meu ministério, no começo disso que eu vou fazer mesmo, né, para deixar a minha marca no mundo, eu volto para casa. Como que a nos dizer? E aí a interpretação, como a gente disse no começo, né, não é para o outro, é para mim. Então, se Jesus está fazendo, eu tenho que ser um imitador do Cristo, como diz Paulo mais na frente, né? Já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Agora, ora, se o Cristo vive em mim e o Cristo voltou a Nazaré para poder dali depois sair, para poder fazer o seu ministério, significa dizer o quê? Que nós devemos começar a nossa mudança de dentro de casa, né? De dentro da gente, de dentro dos próximos, mais próximos, para os próximos mais distantes, né? Então a gente precisa aprender a fazer esse movimento. É um movimento fácil? Não, nada no evangelho é fácil quando a gente entende bem, quando a gente entende o que é que a gente precisa, o que é que a gente quer fazer. Mas é algo que é extremamente importante de ser feito, né? Então por isso que é algo é, que é tão falado, que é tão dito, né, para que a gente possa, na repetição, se educar, ou se reeducar, né, na, no tomar atitude, no fazer algo. Então, a gente pega essa ideia, né, essa primeira ideia do onde fora criado e traz para a gente, né? Onde é que eu estou? Então, não é que eu vou ser exclusivista, não. Ele volta para lá para depois continuar. Então, é como se estivesse dizendo, a gente vai e a gente volta, a gente vai e a gente volta, né? Nós precisamos ter esse processo de melhorarmos onde a gente está, para depois, na continuidade, cumprir com a nossa tarefa, cumprir com aquilo que a gente realmente veio fazer ou está fazendo. Então, se eu tenho ali uma responsabilidade sobre o meu lar, sobre um lar maior que seja, é ali onde eu tenho que executar, né, a minha atividade, né, realizar a minha atividade. Então, aí a gente poderia até entrar em outros detalhes do versículo, mas nós queríamos agora, nessa parte final, conversar um pouco sobre esse finalzinho do versículo, que eu vou ler de novo, né? E chegando a Nazaré,
onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ora, palavras, como a gente falou ainda há pouco, são extremamente importantes. O que a atitude de se levantar diz? Né? Então a gente vê, a gente pode parar para pensar, né, que o levantar é sair de um lugar estático, sair de uma posição, talvez, de queda, não é o caso aqui, mas se eu me levantei, significa dizer que eu estava mais abaixo, então posso ter caído antes, e agora eu me levantei. Pode ser para alcançar alguma coisa que esteja mais alto do que eu. Então, o levantar tem, de uma maneira geral, e mais uma vez, é claro que precisa ter o contexto, mas de uma maneira geral, o levantar-se é uma ação de sair de uma posição mais baixa para chegar numa posição mais alta, mais elevada. Eu posso, obviamente, utilizar essa sair de uma posição baixa para chegar numa posição alta para fazer o mal. Mas não é essa a ideia que, de um modo geral, a gente entende quando a pessoa diz se levantou. Aí quando a gente fala que a pessoa se levantou, se ergueu, é porque a gente tem esse sentido de que eu estou me levantando para fazer algo de bom, para me utilizar de uma ação positiva para algo. E aí é isso que eu acho que é extremamente importante nesse versículo. É que Jesus, para ler, veja só como é interessante, para ler, ele se levantou. Como se a leitura, né, como se essa interpretação, se o que ele fosse ler fosse importante. Então, ele, para ler algo importante, ele se levantou. E aí aqui, eu não falei no começo, mas o nosso evento, a Joresp, quando a gente escolheu o tema como leis, uma das coisas que estava por trás na mente, né, era falar sobre literatura, de uma maneira geral, mas obviamente de uma maneira espírita, né, de uma literatura não só espírita, mas pegar a literatura e tratar a literatura com os olhos espíritas, né, com o olhar espírita. Então, o que é que a gente está lendo? Mas muito menos importante o que é que a gente está lendo é como estamos lendo aquilo que estamos lendo. Então, a pergunta é se eu posso ler qualquer coisa. Posso. Devo ler qualquer coisa? Aí já é outra questão. Uma questão talvez de fórum mais íntimo, que aí cada um vai saber a sua própria resposta e, de acordo com os ensinamentos, vai tomar a sua decisão. Do mesmo jeito, entretanto, e eu preciso dizer isso, do mesmo jeito, entretanto, que ninguém vai comer uma comida em plena consciência, que já está toda embolorada, que já está toda mofada. Ninguém vai ingerir um alimento desse e vai jogar fora imediatamente. Será que a gente deveria ir atrás de leituras ou de coisas para ler que sejam emboloradas, que estejam mofadas, estragadas? Aqui tem, obviamente, toda uma questão de julgamento individual do que é estar embolorado ou não. Eu posso até ver, talvez, aí a mente de algumas pessoas dizendo, mas tem queijos, por exemplo, que são como se fossem fungos. Mas aí são queijos comestíveis, né? Em que a gente descobriu, né, que aquele fungo ele não faz tanto mal assim, né? Então aquele eu posso comer, mas em que quantidade eu posso comer? E outras comidas também no mesmo sentido, entre
fazendo um parêntese aqui, uma vez uma pessoa chegou para o outro e perguntou assim, todo cogumelo é comestível? E a pessoa respondeu, sim, todo cogumelo é comestível. Disse, mas não tem aqueles que são venenosos, que se você comer, você morre? Sim, mas esse é comestível também, só que você só come uma vez, né? Você só come uma única vez, né? Porque a pessoa vai passar mal e talvez vá acabar morrendo ali, né? Então, entenda, tudo é comestível, ou seja, tudo pode ser lido. A pergunta é, será que eu devo entrar por esse caminho? E é uma decisão individual e particular. Dentro mesmo de livros que são considerados bons, e a gente fala de livros espíritos ou livros religiosos, existem conceitos que, infelizmente, não são os conceitos mais felizes do mundo, porque o autor, naquela época, não conseguia visualizar certas coisas, não estava entendendo. Então, não é uma questão de, é um livro espírita, leia só o livro espírita, leia só o livro católico, ou judeu, ou budista, ou livro filosofia, livro disso, livro daquilo. Não, não é uma questão de ser um livro disso ou daquilo. É uma questão de que é importante ler, ponto. É importante o que a gente lê, ponto. Mas é muito importante o como a gente lê. E se Jesus, quando ele na sinagoga, vai ler a lei, ele está dentro do templo, né? Não é templo, a gente chama de templo só para explicar a palavra sinagoga, mas é a sinagoga, né? Não é um templo, é a sinagoga. Ele vai ler o quê na sinagoga? Né? Então, quando ele está no templo, quando ele está neste ambiente, quando ele está ele vai ler o quê? Ele vai ler a lei de Deus. Ele não vai ler a lei dos homens, ele vai ler a lei de Deus. E o que é que ele faz quando ele vai ler a lei de Deus? Ele se levanta. Porque para ler é como se como se a passagem estivesse querendo dizer algo assim. Para que eu possa ler, e aqui eu posso extrapolar a ideia, né? Mas eu vou primeiro começar com essa ideia. Para que eu leia a lei de Deus da maneira que ela precisa ser lida, eu preciso sair do meu lugar. Eu preciso sair de onde eu estou, daqui de baixo, e tentar elevar a minha mente para poder compreender essa lei em um nível muito mais alto do que o que eu compreendo agora. Se Jesus se levantou para ler, então, imagina nós. O que a gente precisa fazer para poder ler a lei? Nós precisamos aprender a nos levantarmos ainda mais. A gente precisa de verdade entender que a gente precisa ampliar a mente para poder enxergar as coisas de uma perspectiva mais ampla e não de uma perspectiva pequena de ensinamentos que me foram passados há 10, 20, 30 anos e que eu fico apenas repetindo ali, sem repensar, sem reanalisar, sem revisitar esses ensinamentos. E aí fico ali na mesmice. Será que é assim que Jesus ensina? Não é assim que Jesus ensina. Ele puxa a gente sempre mais. Ora, uma pessoa que chegou para a gente para falar de amor, e aí ele diz assim: amai os vossos inimigos? Porque se vocês não amarem os vossos inimigos, o que é que vocês estarão fazendo diferente daqueles outros que vocês estão reclamando? Então, esse levantar-se para ler é um chamado que a gente está recebendo para prestar atenção no que a gente está lendo. Mas a gente pode ler de tudo, porque eu não preciso reter aquilo que é mal da leitura má que eu esteja fazendo. Eu posso reter apenas a parte boa. Diz o meu irmão, que já esteve aqui fazendo palestra em algum tempo atrás, e eu me repito isso com frequência por causa dele, mesmo um relógio parado, quebrado, estará certo pelo menos 2 vezes por dia. Vai passar ali a hora em que ele está parado. Então,
Qualquer coisa pode ser utilizada para aprender, para que a gente possa aprender a olhar e a ler. Mas para que eu possa fazer isso, eu tenho que aprender também com Cristo a me levantar, a sair da minha posição, a criar essa postura de melhoria, essa postura de busca pelo melhor. Não para que o melhor venha só para mim, não, do melhor em mim. A busca do melhor que me faça melhor, para que eu seja melhor do que eu fui ontem e amanhã eu seja melhor do que eu estou sendo agora, nesse exato momento. Então, a postura de Jesus é a postura de e levantou-se para ler. O que a gente escolhe, mas que a gente leia com essa postura de estar se levantando em busca da melhor interpretação, da interpretação que me traz o bem, que me traz a alegria de viver. E como última reflexão, nesse mesmo sentido, Jesus orava, ele fazia oração. Ora, minha gente, se Jesus orava, a gente precisa orar também. Então, o exemplo de Jesus é o exemplo máximo. Se ele fazia uma coisa, a gente precisa aprender com ele a fazer da melhor maneira possível. E levantou-se para ler. Que nós possamos, na nossa vida, ao ler o mundo, ao ler os livros, ao ler as coisas da vida, que nós possamos ler essas coisas de alma erguida, olhando da melhor maneira possível, sem julgamentos, sem condenações, com indulgência e com benevolência, com a caridade como entendia Jesus. Que a gente possa, juntos, num processo de melhoria individual, para que a coletividade se melhore, que nós possamos juntos estarmos com Cristo em nossas vidas, nos levantando para ler, para agir, para sorrir, para abraçar, para fazer as melhores coisas que esse mundo espera que nós façamos. Que Jesus esteja conosco. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite ao Leão, a Painho, a Lucila, a todos os que fazem o Leão, mas esses dois são os que falam comigo sobre as coisas do Leão, então são as minhas referências. Mas a todos do Leão, a todos os trabalhadores, todos que estão sempre aí colocando esse trabalho adiante. Que Jesus possa abençoar vocês, o trabalho de vocês, e agradecer a todos que estão me ouvindo nesse momento, seja aí nessa primeira oportunidade, seja num futuro distante, próximo ou distante, nessa transmissão que vai ficar no ar. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe, hoje e sempre, e até breve. E então, boas reflexões, né? Muito interessantes. Espero que você esteja pensando, meditando, como eu também estou, e que tudo isto seja muito bem aproveitado no nosso progresso, nas nossas conquistas morais. Jesus, o grande mestre, é interessante, ele sempre nos oferece o melhor, não é verdade? Pois é isso. Hoje nós tivemos aqui o nosso Café Cultural e já temos o próximo marcado, né? No dia 1º de setembro, estará conosco Vansan. Olha, música e alegria vai ser a sua abordagem. Você vem? Venha. Mas se não puder vir, ajude ao Leão do mesmo jeito e convide outras pessoas, ajude na divulgação. Vamos fazer um belíssimo café cultural mais uma vez. Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo. Mestre querido, Deus, abençoa-nos a vida, que tenhamos um bom final de domingo e uma semana maravilhosa. Que assim seja. Um grande abraço, pessoal, e aproveita aí a música do nosso Roberto Nunes. Tchau, tchau.